Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. No início do século XX, o colonialismo português achava-se uma exceção. Tal como outros países europeus, Portugal controlava várias regiões do continente africano e, mesmo depois do fim da escravatura, continuava a submeter as populações locais a trabalhos forçados e a todo tipo de violência. Mas para muitos portugueses, o seu colonialismo era uma força positiva. Por isso não surpreende que só uma minoria se expressasse contra esta mitologia do colonialismo português. Afinal, quem se atreveria a duvidar das boas intenções dos colonizadores? E apesar de no imaginário popular o combate ao colonialismo e a queda deste sistema estar associada à guerra colonial e ao 25 de Abril, a verdade é que começou muito antes. Décadas antes da Revolução, da guerra e até do próprio Estado Novo, nasceu a ideia do anticolonialismo, que demoraria mais de meio século a concretizar-se. Neste episódio contamos duas histórias de anticolonialismo na comunidade afrodescendente. A primeira é a luta de um único homem negro, mais ou menos solitário, que expôs os crimes dos colonizadores nas páginas de um jornal nacional, contradizendo o imaginário do colonialismo bonzinho. E a segunda é a história de um grupo de jovens que, mesmo separados por várias gerações, colocaram em prática os ideais de independência e liberdade, e tudo graças a um erro fatal do próprio regime. Portugal Negro, a História Silenciada, um podcast da série Sapiens, narrado por Paula Cardoso. A nossa história começa em 1919, na redação de um jornal anarquista. Fundado meses antes, a Batalha era muito mais do que um jornal. Era uma forma de luta. Tratava-se do órgão de comunicação da CGT, Confederação Geral do Trabalho. Todos os dias levava a milhares de portugueses notícias e artigos de opinião sobre a luta dos trabalhadores. E todos os dias, em centenas de fábricas, estaleiros e minas de todo o país, os sindicalistas subiam para cima de uma cadeira e liam em voz alta aquelas páginas revolucionárias, levando a sua mensagem a uma população, na sua maioria, analfabeta. A Batalha tinha apenas alguns meses de existência quando começou a receber submissões espontâneas de contos assinados por um tal Mário Domingues. A qualidade literária do autor era inegável. O jornal precisava de colaboradores e por isso o seu diretor aceitou publicá-los. Só alguns meses depois é que conheceu finalmente o ficcionista misterioso, quando este levou uma cópia do seu conto para a próxima edição do domingo. E para surpresa de todos, Mário Domingues não era um anarquista qualquer. O diretor viu entrar no seu gabinete um jovem de 19 anos, magríssimo, alto e cheio de energia, com uma cara arredondada, quase infantil, um colete e gravata, a enquadrar as feições de um orgulhoso homem negro. Mário Domingues nasceu em 1899 em São Tomé e Príncipe, filho de um homem branco e de uma mulher angolana, levada para aquelas ilhas para trabalhar nas plantações de cacau. Com apenas 1 ano e meio, Domingues foi enviado pelo pai para Portugal, onde viria a ser criado pelos avós paternos. Longe das plantações de São Tomé, cresceu entre o Poço do Bispo e a Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Estudou em boas escolas, a sua passagem pelo Colégio Francês em Lisboa valeu-lhe uma educação acima da média, a aprendizagem do inglês e do francês e a amizade com outros jovens que mais tarde entrariam para a história de Portugal. Foi lá que conheceu Cristiano Lima, futuro jornalista da Batalha, e ainda Reinaldo Ferreira, com quem trabalharia no famoso Repórter X. E foi ainda colega de António Ferro, um amante de pintura, música e literatura, que décadas mais tarde assumiria o secretariado de propaganda nacional de Salazar. Sem o saber, o futuro anarquista negro e o futuro mestre da propaganda salazarista podem muito bem ter brincado no mesmo recreio.
Aos 17 anos, Mário Domingos já sabia o que queria da vida: ser artista. Seguiu o curso comercial e começou a trabalhar como guarda-livros. Tudo para agradar ao seu pai, um homem autoritário que o queria numa profissão tradicional. Mas o sonho de Mário Domingos falou mais alto. À revelia do pai, começou a enviar artigos para a Alba, uma revista organizada por estudantes de medicina lisboetas. E além da veia artística, Mário Domingos ocultava do pai outro terrível segredo: o seu interesse pela política. Começou a frequentar a Juventude Sindicalista, uma organização com simpatias anarquistas e com ligações diretas à CGT. Detestava a exploração dos trabalhadores, o capitalismo, o colonialismo português em África, a desigualdade entre homens e mulheres e qualquer forma de autoritarismo político. Assim que foi publicado o primeiro número, tornou-se leitor assíduo da Batalha e começou a enviar para lá os seus contos, na esperança de os ver publicados. Mas se tinha certezas muito claras em relação ao seu futuro, o seu passado era um mistério. Mário Domingos era um poço de contradições. Filho de pai branco e mãe negra, era considerado mestiço ou mulato. Nunca tinha visitado São Tomé. Diziam-lhe que a sua mãe tinha morrido quando ele era ainda pequeno e sentia que metade da sua verdadeira identidade morrera com ela lá longe, do outro lado do Atlântico. Para onde quer que olhasse, era diferente dos outros, do pai, dos avós, da esmagadora maioria dos colegas, e estes não deixavam que se esquecesse disso. Na típica crueldade das crianças, chamavam-lhe de preto da Guiné, diziam que seria seu escravo, e a própria sociedade portuguesa via-o como um filho de uma terra distante, um bastardo, um estranho. Sentado à sua secretária e escrevendo até às altas horas da madrugada, Domingos aprendeu a usar a escrita para expressar toda a sua confusão e revolta. Só quando leu o sociólogo americano W.E.B. Du Bois e conheceu o seu conceito de consciência dupla, é que Mário Domingos entendeu a contradição em que vivia e que teimava em puxá-lo em duas direções opostas. Era simultaneamente um português de boas famílias, excelente educação, mas também, e acima de tudo, um jovem negro. A única coisa que não podia controlar sobre si mesmo era aquela que mais o definia, ou melhor, que os outros usavam para defini-lo. E por isso decidiu que não se deixaria de mover, não deixaria que os outros definissem quem era. Iria fazê-lo sozinho, nos seus próprios termos. Por isso, ao entrar na redação da Batalha, em 1919, Mário Domingos trazia consigo uma experiência de vida invulgar e um ponto de vista único sobre Portugal. A sua passagem pelo Colégio Francês dera-lhe uma formação académica invejável. As suas simpatias políticas colocavam-no solidamente do lado do sindicalismo anarquista da altura. E o facto de ser um jovem negro aprofundava ainda mais a sua maturidade. Uma vida inteira a ser tratado como o outro dera-lhe uma fria objetividade sobre o seu próprio país. Conseguia ver coisas que só o outro via e tinha o talento para o expressar na página. Impressionado com o jovem escritor, o diretor da Batalha convidou-o para iniciar uma carreira de jornalista, garantindo que pagaria o dobro do que Mário Domingos recebia como guarda-livros. E ele aceitou. Não sabemos se o fez pela paixão da escrita, pela vontade de ganhar mais dinheiro, por motivos ideológicos ou por uma conjugação dos três. O que é certo é que, apenas alguns meses depois, o jovem escritor começaria a pôr os portugueses a olhar para o próprio país de uma perspectiva única e daria início à primeira crítica sistemática do colonialismo português. Tinha apenas 20 anos. A 9 de setembro de 1919, por entre notícias do 2º Congresso Operário Nacional em Coimbra e da criação de uma Casa dos Trabalhadores, os leitores da Batalha foram surpreendidos com um curto texto chamado Colonização. O seu autor era o ainda desconhecido Mário Domingos, habitualmente reservado para as páginas do Conto do Domingo. Mas naquele dia assinava um artigo de opinião verdadeiramente explosivo. Falava da violência racial dos últimos meses nos Estados Unidos, que ficaria conhecida como Verão Vermelho. Ataques violentos a comunidades afro-americanas por parte de supremacistas brancos no interior do país. Mas rapidamente o artigo virava-se para Portugal e não poupava na linguagem.
Primeiro, explica aos leitores da batalha a relação entre a luta dos negros e a luta dos trabalhadores, dizendo: quem quiser compreender profundamente a situação dos negros americanos, que repare na analogia tremenda da luta dos pretos expoliados dos seus direitos contra os brancos que lhes negam e a luta dos trabalhadores enganados contra a burguesia que os engana. No entanto, Mário Domingos argumenta que a Europa não dera a devida atenção ao sucedido e avançava uma explicação provocatória. A imprensa burguesa da Europa não se referiu com mais largueza de vistas a esta questão, dando-lhe o aspecto de simples incidente, porque falar-se de pretos e de brancos implica falar-se de colonização, e colonização, até hoje, ainda não se pode traduzir senão por uma palavra: crime. De seguida, atacava diretamente o mito do colonialismo civilizador de Portugal, o grande eufemismo usado pelas autoridades para justificar a sua presença em África. Os governos de um país civilizado, a título de exportarem a civilização para os povos selvagens, levam-lhes o canhão que os mata e o comércio que os rouba. Se colonizar é isto, a colonização é indubitavelmente um crime. Exterminar um povo, enfraquecê-lo e bestializá-lo com o álcool, obrigá-lo a crer num Deus inverosímil, fornicar-lhe as mulheres e as filhas, viciar o meio puro dos sertões, eis que tem sido a missão civilizadora da Europa, eis a sua cultura. Onde está aqui a ação civilizadora dos brancos? Será nos 60.000 analfabetos? Deve ser com certeza. Mas está também nos castigos corporais, na comida deteriorada, no trabalho extenuante sob um sol que tudo queima e em plena umidade que tudo estraga, na escravidão hipócrita que se mantém ainda, nos jogos malabares com os prazos dos contratos, nas mulheres prostituídas. E de seguida Domingos fazia referência a São Tomé, a pérola do Atlântico, a grande exportadora de cacau e café e que as autoridades portuguesas apresentavam como exemplo do seu colonialismo civilizador. Eu o clamo bem alto para que o povo me ouça. Na pérola do Atlântico, em São Tomé, cometem-se as mais atrozes barbaridades. Os colonizadores não são mais do que ladrões, vulgares criminosos à solta. A referência a São Tomé não se devia apenas à sua importância simbólica. Os leitores não tinham forma de sabê-lo, mas era a terra natal de Mário Domingos, o sítio de onde o tinham trazido com 1 ano e meio e a ilha onde morrera e fora enterrada sua mãe. E talvez isso ajude a explicar a fúria do seu tom e a agressividade das suas palavras. Para Domingos, o colonialismo português não era apenas um sistema político, era algo profundamente pessoal. Mas este era só o início. Entre 1919 e 1929, Mário Domingos publicou dezenas de artigos na batalha, todos eles sobre a questão racial. Os mais importantes são a sequência apelidada para a história da colonização portuguesa. Pela primeira vez, na imprensa nacional, um homem negro forçava os seus leitores a confrontarem os vários aspectos do colonialismo português. Nada escapava ao seu olhar clínico e à sua ironia demolidora. Das forças sistémicas que mantinham o colonialismo de pé, aos mais cotidianos exemplos de racismo que tantas vezes podiam passar despercebidos aos portugueses brancos, Mário Domingos desmascarou a desigualdade racial de um país inteiro. Ao longo de 22 artigos, escreveu sobre uma diversão na Feira Mayer, em Lisboa, na qual um branco com a cara pintada de negro servia de alvo aos visitantes que lhe atiravam bolas de serradura sob uma tabuleta que anunciava: "O preto resiste a todos os portugueses". Escreveu sobre o general Norton de Matos, governador-geral de Angola, que passeia por Luanda e é aplaudido pelos negreiros. Escreveu sobre a prostituição forçada das mulheres e filhas dos trabalhadores negros e sobre o que descreveu como povoações saqueadas, pessoas queimadas, homens chicoteados. Escreveu sobre as regras que em Angola separavam os brancos dos negros, que nem podiam frequentar os mesmos cafés ou casas de espetáculo. Escreveu sobre a caça ao recruta, a ingressão forçada dos negros no serviço militar. E escreveu ainda sobre casos concretos, como o do capitão português, que mandou enterrar vivos uma série de trabalhadores negros.
Mas Mário Domingues acompanhava também os movimentos negros portugueses. Nos seus textos aparecem nomes que reconhecemos do episódio anterior: José de Magalhães, João de Castro, a Liga Africana e o Partido Nacional Africano. Até Marcus Garvey, o polémico ativista jamaicano acusado de fraude, é citado algumas vezes. Primeiro como exemplo de espírito revolucionário, depois como um intrusão. Domingues dedicou ainda um artigo aos 2 primeiros congressos pan-africanos, celebrando o facto de haver, finalmente, um movimento mundial de emancipação dos negros. Mas apesar das suas simpatias por João de Castro e pelo Partido Nacional Africano, Domingues nunca chegou a filiar-se em qualquer organização. Prezava a sua independência. Queria manter-se livre e individual. Só assim podia dizer o que quisesse, como quisesse. Mário Domingues foi um dos primeiros, se não o primeiro, a defender a independência das colónias na imprensa portuguesa. No entanto, não se limitava a criticar o colonialismo ou a exigir que Portugal mudasse o seu tratamento dos povos africanos. O aspecto mais inspirador dos textos de Domingues é a forma como defendeu a emancipação da raça negra pelos seus próprios meios. Sim, era preciso, nas suas palavras, levantar a máscara a um Estado da Europa que conseguiu, com artes mágicas, iludir meio mundo e passar por protetor dos negros em vez do carrasco que é. Mas Domingues defendia também uma mudança de perspectiva. Tal como ele próprio enfrentara o autoritarismo do pai e o racismo diário no colégio francês, os negros não podiam esperar que o Império Colonial lhes desse os seus direitos. Deveriam abandonar a submissão e o paternalismo, sentir orgulho da sua cor e lutar pelos seus próprios meios. No último artigo da sua série sobre o colonialismo, mais de 50 anos antes do fim da Guerra Colonial e do 25 de Abril, escreveu: "A defesa é urgente e ela deve partir dos interessados, dos negros, dos escravos. Não devem estes esperar que o tirano abandone por súbita compaixão a sua tirania. É preciso que o negro português ingresse também nesse movimento colossal que muitos brancos ainda desconhecem, neste movimento revolucionário que tem por objetivo a independência de África. São, em regra, os numerosos afluentes que tornam caudalosos os rios que, perto das nascentes, são débeis e insignificantes. O movimento panafricano, que pretende a emancipação integral de todo o povo negro, necessita que o espírito separatista dos negros portugueses para ele se canalize, e quanto antes." Quatro anos depois de Mário Domingues escrever estas palavras, o país pregou-lhe uma rasteira. Em 1926 deu-se o golpe militar que, com o tempo, abriria caminho ao Estado Novo. E um dos primeiros alvos da nova ditadura militar foi o movimento anarco-sindicalista. A sede do jornal A Batalha foi violentamente saqueada, o seu equipamento destruído e o jornal passou à clandestinidade antes de desaparecer pouco tempo depois. Mário Domingues perdia a sua plataforma. Nos anos seguintes foi chefe de redação do jornal A Voz da África, do Partido Nacional Africano, e escreveu para a Mocidade Africana e para a África Magazine. No entanto, por esta altura, os seus textos perdiam a ironia, a força e até as referências explícitas à independência dos países africanos. Com o passar dos anos e a chegada do Estado Novo, Mário Domingues teve de adaptar a sua caneta às novas circunstâncias. No início dos anos 30, tinha mulher e 2 filhos e talvez temesse as consequências pessoais de ir contra o novo regime. Na verdade, é difícil perceber as motivações que o levaram a abandonar o seu ativismo. O que é certo é que nas 3 décadas seguintes, Mário Domingues deixou a defesa do anarquismo e da emancipação africana e transformou-se num dos escritores mais populares e prolíficos do país. Ganhava dinheiro onde podia. Usou dezenas de pseudónimos para produzir centenas de livros de aventuras, cheios de cowboys, polícias e espiões. Dedicou-se a uma série de romances históricos com a ambição literária de construir uma visão do homem perante a sociedade e perante si mesmo. Só de vez em quando as suas antigas preocupações vinham ao de cima. Em 1960,
publicou O Menino entre Gigantes, um romance autobiográfico onde descrevia as suas experiências com o racismo português no início do século. Dedicou o livro à mãe angolana, que nunca chegou a conhecer. A sua vida de escritor profissional, alheia à política, trouxe-lhe uma grande ironia. Em 1970, as suas biografias históricas de Afonso Henriques, Inês de Castro, Infante Dom Henrique ou Dom Sebastião chamaram a atenção do Estado Novo e Marcelo Caetano agraciou-o com a Ordem Militar de Santiago da Espada. Uma honra que certamente nunca seria atribuída a um anarco-sindicalista negro que defendesse a descolonização. A transformação estava completa. Mário Domingues era agora condecorado pelo regime colonialista que passara uma década a criticar. No entanto, um dos seus últimos textos, publicados em vida, não deixa margem para dúvidas sobre as suas simpatias políticas. Alguns meses depois do 25 de abril de 1974, e 2 anos antes de morrer, Mário Domingues escreveu uma carta ao jornal A Voz Anarquista, defendendo o anarquismo e uma sociedade edificada na liberdade, fraternidade e justiça social. A julgar por estas palavras, o polémico jornalista não mudara de ideologia, simplesmente resistir ao Estado Novo com um silêncio longo e discreto. E talvez por isso os seus artigos sobre o colonialismo português tenham caído no esquecimento e só tenham sido recuperados nos últimos anos, quase um século depois do jovem Mário Domingues ter entrado na redação da Batalha. Tudo somado, foi no início dos anos 30 que a principal voz contra o colonialismo português foi silenciada pelo novo regime. O grito de Mário Domingues ficaria preso às páginas de um jornal clandestino, aguardando quase um século dentro de um arquivo poeirento. Mas isso não significa que o anticolonialismo tenha morrido com Mário Domingues. Pelo contrário. Os seus artigos na Batalha foram apenas a primeira parte do processo, a primeira salva na batalha pelo anticolonialismo. Faltava ganhar a guerra. Faltava uma nova geração de jovens negros, tão politizados e corajosos como Domingues, transformarem o que até então fora uma ideia, uma mera reivindicação, numa autêntica realidade. E ao contrário de Domingues, a sua voz ecoaria por todo o país, por África e pelo mundo inteiro. Tal como Mário Domingues e José de Magalhães, muitos outros africanos nascidos nas colónias vieram para Portugal, mais precisamente estudantes que pretendiam seguir o ensino superior. Na sua maioria eram filhos de colonos brancos ou de famílias assimiladas, mas havia também jovens negros, filhos das primeiras gerações da classe média nos países colonizados ou vencedores de bolsas de estudo. O seu destino, as universidades de Lisboa, Porto ou Coimbra. No entanto, vinham sozinhos. Chegavam a uma cidade desconhecida e tantas vezes hostil e eram recebidos com condescendência e agressividade. O único vínculo que podiam estabelecer era com os outros estudantes que estavam na mesma situação. Em 1943, nascia a Casa dos Estudantes de Angola e, de seguida, outras casas semelhantes para os alunos da Índia, Cabo Verde e Moçambique. No entanto, estas pequenas repúblicas de jovens na flor da idade assustavam o regime. Temiam o surgimento de simpatias com os nacionalismos africanos e por isso decidiram juntar todos os alunos na mesma organização, dando-lhes um nome tipicamente colonialista, a Casa dos Estudantes do Império. Desde o seu início que a Casa dos Estudantes do Império teve apoio do regime, incluindo financiamento estatal. Havia bons motivos. Era necessário vigiar de perto as atividades do grupo e incutir nos alunos o respeito ao regime para que um dia, ao voltarem aos seus países de origem, fossem orgulhosos defensores do Império Português. E, acima de tudo, o regime conseguia uma vitória de relações públicas. Para o Estado Novo, os alunos negros e afrodescendentes eram uma parte importante da sua narrativa colonial. Mostravam que Portugal estava aberto a receber os seus filhos de todos os cantos do mundo. Foi com este raciocínio que a Casa dos Estudantes do Império nasceu. O problema é que, como sempre aconteceu na sua história, o Estado Novo subvalorizou os afrodescendentes. Nas 2 décadas seguintes, a Casa dos Estudantes do Império, ou SEI,
transformou-se numa das mais ativas associações de jovens do país. Originalmente localizado em Lisboa, abriu delegações em Coimbra e no Porto. Organizou colóquios, debates, palestras e edições de livros. Deu espaço à descoberta da cultura musical, literária e artística de cada país colonizado. Nas suas reuniões, os afrodescendentes podiam trocar experiências, encontrar pontos comuns e influenciar-se mutuamente. E ano após ano, estudantes tão inocentes como quaisquer outros foram passando pela SEI. Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto. Nomes que só muito mais tarde assustariam o regime. Mas a SEI não se ficou pelas suas próprias atividades culturais. Logo em 1946, muitos dos seus estudantes juntaram-se ao MUD Juvenil, o ramo estudantil do Movimento de Unidade Democrática, que no ano anterior tentara concorrer contra Salazar nas eleições legislativas. Por essa altura, tornaram-se óbvias as ligações entre os jovens afrodescendentes e o Partido Comunista Português, que agia na clandestinidade, mas recrutava cada vez mais estudantes. E, além disso, os estudantes das várias colónias africanas encontravam na SEI outros jovens com as mesmas experiências, inseguranças, vontades e sonhos. Ou seja, a SEI funcionou como o grande centro de formação dos revolucionários negros e afrodescendentes, um local onde os jovens estudantes solitários e vindos do outro lado do mundo encontravam uma comunidade formada pelos seus pares e que sabia integrá-los. Entravam sozinhos e saíam parte de uma família. Nas biografias de grandes independentistas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau ou Cabo Verde, a passagem pela SEI surge sempre como um momento de charneira, um antes e depois na sua caminhada para a Revolução. Muitos conheceram-se lá e formaram amizades para toda a vida, criando as redes de contactos que um dia permitiriam a formação de associações, movimentos e partidos. E desta forma a Casa dos Estudantes do Império transformou-se na Casa dos Estudantes que um dia ajudariam a fazer cair o Império Português. Claro que o regime acompanhava estes movimentos com preocupação. A PIDE vigiava de perto os líderes da SEI e era comum serem detidos para interrogatório. No início dos anos 50, pensou-se mesmo em dissolver a SEI, mas a estratégia falou mais alto. Seria certamente mais fácil e útil controlar aquela estrutura ao invés de largar todos aqueles potenciais revolucionários aos quatro ventos. Em 1952, o Estado Novo colocou a SEI sob a alçada da Mocidade Portuguesa e de uma comissão administrativa estatal que dirigiria a associação nos 5 anos seguintes. Mas o espírito anticolonialista já não podia ser reprimido. Foi exatamente na década de 50 que o movimento anticolonialista mundial ganhou uma força nunca vista. Na Argélia, os revolucionários lutaram contra os colonos franceses e conquistaram a independência, criando um precedente inspirador para os outros países colonizados. Na Indonésia, organizou-se a Conferência de Bandung, que juntou 29 Estados asiáticos e africanos opostos ao colonialismo, em particular a divisão de África em 2 blocos. Um liderado pelos aliados dos Estados Unidos e outro pela União Soviética. No outro lado do Atlântico, a Revolução Cubana assustou o Estado Novo, para o qual o comunismo era a maior ameaça política nacional e internacional. E em 1953, deu-se o massacre de Batpá, em São Tomé. As autoridades coloniais tentaram obrigar a população a fazer trabalho forçado nas plantações de café e cacau, mas os trabalhadores recusaram e revoltaram-se nas ruas. As consequências foram terríveis. A revolta popular foi esmagada por uma onda de violência nunca vista. Houve execuções e fuzilamentos, aldeias queimadas, violações em série e centenas de detenções. O número total de vítimas depende das fontes. Talvez centenas, talvez milhares. Mas o massacre foi suficientemente chocante para fazer tremer o colonialismo português e chamar a atenção da comunidade internacional. No final dos anos 50, uma nova vaga de estudantes chegou à SEI e tentou negociar com o regime. O seu objetivo era manter algum controle sobre as atividades culturais do grupo, sem dar às autoridades uma desculpa para cortar o financiamento ou mandar fechar a SEI. O problema é que muitos dos ex-membros eram já conhecidos ativistas. O moçambicano Marcelino dos Santos, grande militante anticolonialista, passara pela SEI no final dos anos 40,
mas foi forçado a mudar-se para Paris de forma a fugir à PIDE. O angolano Agostinho Neto, um médico formado na Faculdade de Medicina de Lisboa, era também um alvo constante das incursões da polícia política, tendo sido detido várias vezes. Entre outras formas de luta, foi um dos fundadores da secção da SEI em Coimbra, fundou o Centro de Estudos Africanos e foi representante da Juventude das Colónias Portuguesas, um grupo afeto ao MUD e ao PCP. E Amílcar Cabral, um intelectual marxista que estudara em Lisboa, preparava-se para fundar o Partido Africano da Independência, União dos Povos, da Guiné e Cabo Verde, um movimento explicitamente independentista. Havia até projetos conjuntos. Em 1957, na cidade de Paris, era fundado um movimento anticolonialista, juntando nomes como Mário Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, Guilherme do Espírito Santo e o sempre presente Amílcar Cabral. Todos eles estudantes que tinham passado pela SEI. Mais tarde, este movimento daria origem à Frente Revolucionária Africana para a Independência Nacional das Colónias Portuguesas. Ou seja, os jovens estudantes da SEI transformavam a sua luta independentista numa causa internacional. E pelo caminho, a Casa dos Estudantes do Império tornava-se na Casa dos Povos Livres. Ainda assim, o Estado Novo demoraria mais uns anos a fechar definitivamente a SEI. Tudo mudou em 1962, com a crise académica, depois de Salazar proibir as comemorações do Dia do Estudante. Como seria de esperar, a SEI aderiu ao luto académico e até emprestou o edifício da sua sede para reuniões de trabalho. Isto é, o movimento estudantil oposicionista organizou as suas atividades num espaço financiado pelo próprio regime. Desta vez, a SEI fora longe demais. Primeiro foi cortado o financiamento estatal e, finalmente, em 1965, o Ministro da Educação Nacional mandou fechar a Casa dos Estudantes do Império. Os agentes da PIDE entraram no edifício, detiveram e interrogaram os membros da direção e confiscaram todos os arquivos. E mais, o edifício foi lacrado e todas as referências toponímicas à associação foram arrancadas pelas autoridades. O objetivo era claro: apagar a SEI da memória da cidade, garantir que nenhum vestígio sobrava daquela organização subversiva. A Casa dos Estudantes do Império era condenada ao esquecimento. No entanto, era tarde demais. Em paralelo com o fim do Estado Novo e o 25 de Abril, os movimentos independentistas africanos, muitos deles fundados por ex-membros da SEI, conduziam finalmente à independência dos seus países. Em 1973, Amílcar Cabral foi assassinado por membros do seu próprio partido nas ruas de Conakry, na Guiné. Por esta altura, Cabral era não só um dos mais reconhecidos teóricos marxistas africanos, como um independentista famoso em todo o mundo, e por isso a sua morte foi notícia internacional e mudou definitivamente a política na Guiné-Bissau. Poucos meses depois do assassinato, o país declarava unilateralmente a sua independência e Luís de Almeida Cabral, o irmão mais novo de Amílcar Cabral, tornou-se no primeiro presidente da Guiné-Bissau. Mas outros ex-membros da SEI também foram bem-sucedidos noutras colónias portuguesas. Em 1975, Agostinho Neto tornou-se o primeiro presidente de Angola. Já o moçambicano Marcelino dos Santos chegou a vice-presidente da Frelimo, sob a liderança de Samora Machel, e após a independência foi nomeado ministro para a coordenação económica e mais tarde presidente da Assembleia Popular. Ou seja, os vários intelectuais, revolucionários e políticos que ao longo das décadas passaram pela SEI tomavam os seus lugares na história e participavam ativamente no sonho que começara com Mário Domingues e concretizava-se com o 25 de Abril, o fim do colonialismo português. O anticolonialismo em Portugal teve uma vida longa e começou com uma mudança de ponto de vista. Mário Domingues ensinou os portugueses a olhar de forma crítica para o colonialismo, a reconhecê-lo como um sistema de opressão e violência. Afinal, para solucionar um problema é preciso entendê-lo primeiro.
Durante muito tempo, o anticolonialismo era uma posição limitada a certos ciclos políticos, sempre à margem do consenso nacional. Fora preciso esperar por uma nova geração de jovens africanos para colocarem em prática o que até então fora uma utopia, a emancipação dos negros e a independência das colónias. O que começou como um grito solitário a um sistema injusto ganhou contornos de movimento geracional, de revolução internacional. E o mais curioso é que foi o próprio regime que o permitiu. Ao financiar a Casa dos Estudantes do Império, ao juntar no mesmo sítio tantos jovens e tantas ideias revolucionárias, o Estado Novo ajudou a criar as condições perfeitas para a sua queda. Foi na Casa dos Estudantes do Império, junto à Estefânia, em Lisboa, que os grandes nomes do independentismo africano aprenderam a ser revolucionários. O fim do Império Colonial, sonhado bem no centro da metrópole. E quando finalmente se deu o 25 de Abril, eram estes jovens, agora homens, os ex-membros da SEI, que estavam à espera para lutar pelos seus países. Os textos de Mário Domingues ficaram esquecidos nas páginas de um jornal clandestino. O edifício da Casa dos Estudantes do Império foi lacrado numa tentativa de ocultar o seu passado. E, de certa forma, as forças colonialistas conseguiram o que queriam. Tanto o escritor anarquista como a República de Estudantes Revolucionários são hoje praticamente desconhecidos do grande público. Mas o anticolonialismo era mais do que uma ideia ou um movimento, era uma inevitabilidade. Mais cedo ou mais tarde, a força destes afrodescendentes quebraria os velhos moldes colonialistas. Uma injustiça tão grande tinha de ser corrigida. Ainda há muito a fazer. O eufemismo do colonizador civilizador continua bem vivo. Mas hoje podemos olhar para trás e reencontrar a obra, a coragem e a ferocidade destas várias gerações de jovens negros, tudo a partir do país e do mundo que eles ajudaram a criar. Portugal Negro, a História Silenciada é um programa da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por Paula Cardoso. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.